Paulo, uma coisa que é muito interessante aqui, a gente vai conversar talvez hoje, né? É que muitas empresas têm a visão de patentes como eu vou proteger alguma coisa ou vou olhar se já não existe algo com aquilo que eu estou inventando. Enquanto, na verdade, não só patentes como bases acadêmicas são fontes riquíssimas de conhecimento para o desenvolvimento da indústria, para a inovação. E, por vários motivos, elas são acessíveis a uma pequena parte das empresas, a gente vai conversar um pouco mais com isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e a alegria de receber vários conhecedores aqui do tema do conhecimento, no papel do conhecimento no desenvolvimento econômico. Aliás, um tema que, para quem nos acompanha aqui no podcast, já deve ter percebido que nos mais de 100 episódios, acho que praticamente em todos a gente falou disso, da importância do conhecimento, da importância das patentes, mais especificamente, que a gente vai tratar hoje, mas né, de que no final do dia conhecimento econômico nada mais é do que desenvolvimento econômico, ou seja, entender a riqueza e a pobreza das nações significa entender o domínio de conhecimento tecnológico e técnico que essas sociedades, que essas regiões, que esses países têm. É um tema fascinante, um tema muito interessante. Para conversar sobre isso, a gente recebe hoje 3 craques aqui, o André Santos, o Leandro Monteiro, a Maria Lima Toivanen, não sei se eu falei certo o seu nome, Maria. Queria dar as boas-vindas a todos. E eu já vou passar a palavra para o André para a gente começar a conversa. Se você puder contar um pouquinho da sua história, André, e da Inodeva, que é uma empresa fantástica que a gente vai também conversar hoje, né? E depois a gente já passa para o Leandro e para a Maria. Sejam todos muito, muito bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua, André. Obrigado, Paulo. Boa tarde para você, para o Leandro, Maria. Um prazer estar aqui. Obrigado. Paulo, então, a minha trajetória, só contar um pouquinho, né? Começa na área de tecnologia da informação há bastante tempo, na época que não existia internet e era só disquete. Mas, a partir daí... Usei muito disquete já, viu? Eu me lembro bem muito que era isso. Disquete, sabe como é que é, né? A galera não sabe como é que é o negócio de ligar depois das 11. O Leandro não sabe o que é ligar só no final de semana, acessar a internet só no final de semana, que o curso era muito caro. Mas, então, eu venho dessa época aí. Eu sempre fui muito ligado na área de tecnologia. Eu comecei minha carreira na área de empresas, programação, análise de dados, análise de sistemas. Em algum momento, eu achei que precisava entender mais de organizações, Paulo, e da área de TI não entendia, né, muito, e fui buscar, então, a faculdade de administração. E aí eu fui mordido pelo bichinho da pesquisa. Eu conheci a parte de pesquisa acadêmica, científica, e aí comecei a fazer a carreira sempre estudando a parte de sistemas e tecnologias aplicadas, né? Mestrado, doutorado foi nessa linha também. E nesse caminho eu também passei por alguns lugares muito legais. Um deles foi o escritório de transferência de tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E acho que foi ali o meu primeiro contato com essa parte do conhecimento que está em patentes e esse olhar de como realmente o conhecimento da universidade pode ajudar o desenvolvimento econômico. Isso ficou, né, levando a minha carreira, até que mais recentemente, doutorado, eu resolvi retomar esse tema e explorar, Paulo, uma coisa que é muito interessante aqui, a gente vai conversar talvez hoje, né, é que muitas empresas têm a visão de patentes como eu vou proteger alguma coisa ou vou olhar se já não existe algo com aquilo que eu estou inventando. Enquanto, na verdade, não só patentes como bases acadêmicas são fontes riquíssimas de conhecimento para o desenvolvimento da indústria, para a inovação. E, por vários motivos, elas são acessíveis a uma pequena parte das empresas, a gente vai conversar um pouco mais com isso. E aí, nesse trabalho, em 2000 foi um pouquinho antes da pandemia, acho que 2018, eu conheci a Maria, né? E através de uma rede latino-americana de inovação frugal que busca desenvolver inovações para sustentabilidade, para atingir realmente populações e ambientes de restrição. E aí vimos que tinha muita coisa em comum e desde lá então trabalhamos aí numa parceria e aí hoje tem a Inodeva que busca levar e democratizar esse conhecimento. Uhum. Legal, conta pra gente um pouquinho, talvez, vou até passar pro Leandro, que na verdade a gente está junto aqui graças ao Leandro, né? O Leandro, ele está do Impact Hub, né? Exatamente. E ele justamente conecta pessoas, né? Então, se eu conheci vocês dois, foi graças ao Leandro. Então,
Vou passar a palavra para ele e dar as boas-vindas também, Leandro. Se você puder fazer um pouco a ponte, né, do que o André falou sobre a trajetória dele, a Inodeva, e também o seu papel, né, como é que você conheceu eles, o que o Impact Hub faz. Basicamente, a gente vai fazer uma conversa aqui de conhecimento, inovação e desenvolvimento econômico, né, mas queria também te dar as boas-vindas, Leandro, e ouvir aqui um pouquinho de você. Obrigado, Paulo. Olá a todos. Bom, eu sou o Leandro, sou cofundador do Impact Hub Goiânia, então estou no centro-oeste brasileiro, no centro do agronegócio. E o Impact Hub é um ecossistema global para inovação de negócios de impacto. Ou seja, a gente está presente em 120 países, mais de 60 países, 120 cidades no mundo. E a gente é uma rede constituída com base sociocrática, onde que a gente está conectado por um propósito que perpassa por interesses locais, mas também por uma perspectiva global. Muito orientado a desenvolvimento de novos negócios que querem resolver um problema social ambiental. Então, a gente sai da premissa que o governo tem bastante dificuldade de fazer isso, o terceiro setor também. Então, a gente entende que o setor privado pode encontrar ali um equilíbrio entre o lucro e o propósito. Então, a gente está localizado nesse ecossistema, que, por sinal, tende muito a se desenvolver no Brasil, muito avançado fora do país, e aqui ainda em franco crescimento, mas ainda no estágio inicial. Até porque existe agora um arcabouço legal, N-Impacto, Simpacto, do governo federal bastante empenhado em criar políticas e tracionar esse ecossistema. O meu background acadêmico, eu sou economista, então, assim, estar com o Paulo Gala aqui é meio aquele negócio de um dia jogar com o Neymar, ou algum melhor exemplo, tá? Mas para com isso, eu ia te dar meus pêsames, você é economista, falar, pô, meus pêsames, você também é economista, né? Agora não dá mais para mudar a carreira, né? Mas tudo bem. Pois é, mas enfim, tem livro dele aqui, então, poxa, um baita admirador. Eu me conectei com essa história de complexidade econômica fazendo uma formação executiva em Harvard, conheci lá Ricardo Hausmann. Quando eu cheguei no Brasil, comecei a entender um pouco melhor, estudar um pouco melhor Paulo Gala, uma das grandes referências nesse assunto, e entendi isso como algo muito importante para a política pública, que eu venho primariamente, agora empreendendo, mas primariamente do setor público. Rapidamente eu fecho, eu sou mestre em cidades pela London School of Economics, o que me traz também uma nova perspectiva sobre a importância do território urbano para o desenvolvimento econômico. Aí isso me traz justamente para o papo de hoje, né, onde eu tive a oportunidade de mentorar dentro de um programa André e Maria, num programa de desenvolvimento de startups aqui em Goiânia, e pude perceber, enfim, o quão valioso que eles têm como proposta de negócio nas mãos, né? Aí eu finalizo falando o seguinte, eu acho que o Impact Hub ou o desenvolvimento econômico com uma perspectiva de cidades parte para aquilo que o Paulo falou no início, que é ser um matchmaker, assim. Acho que se eu fosse pensar e responder hoje qual é o grande papel de um prefeito, ele é um grande matchmaker, ele conecta os elementos para fazer as coisas acontecerem. Então, nessa perspectiva, é o que eu faço aqui agora, trazer a conexão entre o Inodeva, Paulo Gala e quem mais se interessar, para que a gente consiga tracionar aí uma iniciativa tão valiosa que vocês vão conhecer no dia de hoje. Obrigado. Fantástico, Leandro. Agora passo para a Maria. Finalmente, Maria, te dá as boas-vindas. Se já também puder contar um pouquinho do que você anda aprontando, já quiser começar a falar um pouco da Inodeva também. Sim. E a palavra é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Leandro, por fazer essa intermediação. Paulo, né, por já nos ter recebido e também, né, de passar a admirar. E eu vou começar que ontem à noite chegamos, né, de Goiânia, a gente estava participando da graduação do programa de aceleração, que foi um processo belíssimo, né, onde a gente passamos, né, por esse processo de desenvolvimento de uma ferramenta que o André já mencionou, trabalha com patentes, mas outras coisas, inclusive. E, né, o que me levou a conhecer o André foi esse interesse em promover uma abordagem de inovação que, né, é voltada para o impacto, então, que é a inovação frugal. E, né, lá atrás, a minha motivação para trabalhar com inovação frugal, e aí tem um bom trecho de vida no meio, né, é muito mais no sentido assim, de ter crescido numa comunidade pobre e, né, ter sonhado muito e me deixado levar pelas possibilidades, pelas oportunidades, e também criando,
né, muitas oportunidades, sim, não tinha muita barreira, mas a minha preocupação com essa questão de melhoria de condições de vida, de desenvolvimento social e econômico sempre prevaleceu, né, na minha carreira. Então, já fui para a área de administração desde o início, mas fiz um técnico em processamento de dados para não ficar fora do sistema, e depois gestão de inovação na Federal do Rio Grande do Sul, com passagem pela Georgia Tech, e daí fui para a Finlândia, né, morei lá 16 anos. Caramba, 16 anos na Finlândia, passou frio lá, hein, Maria? Bens a Deus. No final das contas, me acostumei com o frio, né? As outras condições que era um desafio maior. Mas, assim, foi o que essa passagem por lá, né, como pesquisadora, consultora, foi o que reforçou para mim ainda mais essa questão de promover o impacto. Aliás, é uma das sociedades mais inovadoras do mundo, né? Impressionante o que tem de empresas que inovam, investem. Quanto mais eu estudo a Finlândia, mais eu fico impactado. Mas, enfim, não vou te interromper. Vamos lá. Sim. É bastante interessante, mas tem um aspecto que inovação é uma coisa meio naquele sentido assim de se assume que sempre está lá, do taken for granted, né? A preocupação com o impacto e também, né, as características, né, das situações em que precisa ter impacto são diferentes da nossa realidade. Ah, claro. Né? Isso aí. Estamos falando de um país de 60 mil dólares de renda per capita, 70 mil contra outro que é o nosso que sequer tem 10 mil, né? Mas não significa que não tenham problemas, né? Então, isso aí, assim, eu evito essa síndrome de a gente ter problema, porque eu vejo que tem muitas possibilidades também de a gente se encaixar. E lá eu trabalhei com muitos projetos, né, europeus que se conectavam aqui com a América Latina e Caribe, e sempre com aquela sensação de que havia um gap, né? Muito lá, aqui pouco, muito lá meio que não era aplicado. Então, agora estou tendo essa oportunidade, né, de fazer isso. A Inodeva eu fundei mais como uma atividade, uma empresa de consultoria, né, e agora, né, conhecendo o André, a gente resolveu trabalhar mais a parte tecnológica também e ampliar o nosso impacto. Legal. Bom, a gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que eu vou começar, André, te pedindo para falar de um exemplo, né? O nosso tema aqui é conhecimento econômico, desenvolvimento econômico, inovação, complexidade, sofisticação produtiva, patentes, um monte de palavrão, um monte de economês aqui para quem não é da área, né? Então acho que eu vou ligar a tecla SAP, André, te pedir para começar com um exemplo mais simples, mais prático, que você possa nos trazer aqui para a gente abrir a nossa conversa. E fique à vontade, eu sei que vocês têm um monte de exemplos aí na manga. Eu acho que eu tenho um bem legal. Na verdade, eu estava ainda trabalhando esse top um doutorado, e surgiu uma demanda, isso é bem simples, tá? Um empresário que tinha algumas empresas inovadoras, e a família deles tinha plantações de abacaxi no estado de São Paulo. E, abacaxi, eu fui descobrir que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais e a gente processa muito pouco abacaxi. Só, basicamente, vende in natura. E a demanda deles, gente, a pergunta foi bem essa: o que eu posso fazer com abacaxi? E essa é uma pergunta que muitas vezes os empresários também se deparam, né, Paulo? O que eu posso fazer com ativo ou com recurso? E você tem algumas opções. Eu posso vir numa feira, ter uma ideia, mas como eu faço um mapeamento? Então, nós começamos fazendo isso, Paulo. Mapeamos fontes de conhecimento, o que tem de conhecimento científico, o Brasil tem muito, né? Fontes de patentes, e aí eu tenho uma tela aqui, eu posso, acho que, compartilhar um slide rapidinho aqui. Então, Paulo, bem simples para começar essa discussão, o que eu posso fazer com o abacaxi? E aí, Paulo, essa é a grande sacada, porque, por exemplo, se você tem uma equipe de P&D grande, beleza, você bota essa turma de pesquisadores para vasculhar conhecimento, né? E as grandes empresas têm isso. A gente brincava agora, levantando alguns dados, 2022, o Brasil inteiro investiu ali, segundo dados do governo, empresas acima de 100 funcionários, uma amostra pouco mais de 30 bilhões em P&D. E comparação, a Rocher, 30 bilhões de dólares.
bilhões de dólares, né? Bilhões de dólares. A Rocher farmacêutica sozinha investiu 72. Então, só para a gente ter uma comparação brutal aí. A China é mais de 300, eu acho. A China deve chegar nos 400, sei lá. 400. É absurdo isso, né? Bom, mas são as nossas condições, né? Esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Então, o que com as pesquisas a gente vem desenvolvendo é justamente proporcionar a empresas não tão grandes quanto uma Rocher, e até empresas menores, e a nossa ideia é tentar escalar isso numa plataforma para que seja mais acessível ainda, conseguir explorar diversas oportunidades. Nós fazemos isso, Paulo, mapeando, então, esse conhecimento, vendo o que já existe de patentes, ou seja, o que já foi inventado de subprodutos do abacaxi. Eu estou chocado aqui que com o abacaxi dá para fazer tudo isso aí que apareceu na tela, é isso mesmo? E muito mais, isso aqui é só um resumo. Né? Meu Deus do céu. E de todas essas opções, aí, claro, você começa a destacar possíveis rotas para depois você afunilar e ver viabilidade econômica, mas você sai de um zero, que você não sei o que eu posso fazer com o abacaxi além de geleia, você entra num universo de milhares de oportunidades, você afunila para algumas que você vai investigar depois se são viáveis economicamente. Do abacaxi, por exemplo, se extrai uma enzima chamada bromelaína, que tem tanto aplicação na área da saúde, como uma aplicação grande na indústria de alimentos, como amaciante de carnes, tenderizantes de proteínas. O Brasil importa, isso é um mercado que deve chegar ao mundial em torno mais 56 milhões de dólares por volta de 2025. O Brasil importa 56 milhões de dólares de bromelaína, é isso? É um pouco menos. O Brasil não importa tudo isso, não. Esse é um mercado estimativo de um mercado global aí de bromelaína em torno de 56 milhões de dólares. Mercado mundial. Dessa enzima. Então, você veja, e aí nós retornamos para eles, e aí, claro, a conversa de convencer a família, que nem toda família é empreendedora, né, a sair daquele lucro certo da venda do abacaxi e tentar explorar inovações. Mas acho que isso é um exemplo bem claro, Paulo, de como as nossas empresas podem ter saltos, né, ter avanços no desenvolvimento. Muitas das inovações, as pesquisas da Pintec mostram isso, né? As inovações das empresas brasileiras, na sua maioria, são inovações para o Brasil, para o seu contexto. Claro que nós temos grandes inovações que são inovações para o mundo, mas essas são em menor quantidade e algumas poucas empresas. Petrobras é um exemplo disso, né? E, aliás, a empresa que mais inova no Brasil é a Petrobras. Né? Petrobras, com certeza, é a que mais tem patentes. E nós temos vários exemplos onde nós não conseguimos chegar nisso. E, Paulo, uma coisa interessante é quando a gente... Eu vou parar aqui a tela. Não, peraí, André, não, eu quero explorar mais aí, você está querendo ir embora já com o exemplo. Me explica como é que você fez isso daí, porque eu quero entender a ferramenta, né? Claro. Vocês olharam todas as patentes, fala uns 5 minutinhos aqui, se a Maria... Acho que tem alguma coisa aqui um pouquinho mais. Ó, basicamente, o que a gente faz, Paulo? Boa, vamos lá. Nós desenvolvemos em cima de ferramentas abertas, isso foi uma premissa desde o início, porque existem ferramentas comerciais pagas muito caras e nós pensamos, se eu quero fazer algo, queremos fazer algo que seja acessível para o contexto brasileiro, para uma economia emergente, eu tenho que desenvolver isso em open source. Acho que essa foi a primeira premissa. A segunda, e aí nós usamos uma plataforma de desenvolvimento e extração de patentes chamada Patent2Net. Meu orientador de doutorado foi que começou a desenvolver, hoje tem pesquisadores no Canadá, Alemanha, no mundo inteiro desenvolvendo e melhorando essa plataforma. Isso nos permite nos conectar a bases de patentes que tem hoje mais de 150 milhões de invenções cadastradas. Nossa, incrível isso. Mundiais. Depois, nós temos também acesso às bases científicas, né? Então, hoje é muito fácil, principalmente as universidades federais, têm acesso a essas bases. São mais de 120 milhões de bases científicas. Papers acadêmicos, papers de papers acadêmicos. Exatamente. E hoje, com a IA, Semantic Scholar, tem ampliado muito e até a acessibilidade a essas bases. Imagino. No Brasil, Paulo, nós temos mais de 800 mil pesquisadores. Estamos chegando quase a 1 milhão de pesquisadores cadastrados nas nossas bases de dados brasileiras. Nessas bases internacionais, a gente também tem acesso a mais de 8 milhões de pesquisadores no mundo todo. Então, você veja, você pega e cruza esses conhecimentos todos. Então, você usa ferramentas para extrair o que você quer. Então, eu quero invenções relacionadas a abacaxi, eu quero documentos científicos relacionados a abacaxi, eu quero pesquisadores que pesquisem sobre abacaxi e mais, pesquisadores brasileiros, porque isso é o que é legal. A gente consegue
dizer, olha, aqui no Brasil nós temos competência, se você quiser desenvolver isso, tem gente aqui que sabe, pesquisa sobre isso. É o mapa do conhecimento do abacaxi, tudo que tem de relevante. É o mapa do conhecimento do abacaxi, exatamente. E aí mapa, porque é interessante, né? Porque se você a busca, né, normalmente, você vai ter uma lista. E listas, Paulo, elas são ok, mas o conhecimento está na relação entre essas listas. E é isso que a gente faz. Então, quando você começa a cruzar os dados, aí você tem novas informações, né? E o que a gente faz é esse processo, com metodologias que viemos desenvolvendo aí ao longo do tempo. Hoje a gente usa aproximadamente quase 20 softwares diferentes, todos open source. Desde aquela imagem que você está vendo ali, no ladinho, né? Vai passando para frente aí, já que você abriu, vamos dar uma olhada nos slides aí. Ah, claro, olha. Você pode, então, com né, usando essa metodologia, mapear informações científicas e tecnológicas, então, e justamente parar de reinventar a roda. Quando eu trabalhei no escritório de interação e tecnologia na universidade, era mais do que comum pessoas chegarem lá super empolgadas com a sua invenção, e a gente tem que dizer para elas, cara, desculpa, mas isso já foi inventado na China há alguns anos atrás. Isso acontece muito com o estudante de mestrado, né? Ele vem com uma ideia maravilhosa para fazer uma dissertação e chega lá e descobre que 15 pessoas, 30 pessoas já fizeram isso. Aquilo, né? Exato. E nas nossas empresas também. Então, você imagina uma empresa que gasta tempo, energia, dinheiro, esforço, e descobre que já foi inventado. E se ela pudesse ver o que já foi inventado? E se ela pudesse se apropriar desse conhecimento? E, Paulo, eu sei que você também entende de patentes. Tem uma questão interessante em patentes, é que a patente, ela vale por país. Então, se eu invento alguma coisa aqui no Brasil e não patenteio nos outros países, China, enfim, qualquer empresa lá é livre para usar essa tecnologia, não vai patentear, não vai poder exportar no Brasil, porque eu posso fazer um impedimento, mas ela é livre para usar. Então, veja, quando você olha para isso, você só vê quantos inventores depositam essas patentes apenas no Brasil. Mesma coisa na China. E eu não estou falando, claro, né, do último medicamento da indústria farmacêutica. Quando você tem aí uma ideia de um valor agregado altíssimo, de novo, para o mundo, é claro que essas empresas vão fazer grandes esquemas de proteção. Mas pesquisas mostram que as patentes, em geral, 50% das patentes depositadas caem em domínio público em até 5 anos. É tão rápido. Isso é muito. Tem lixo, claro que tem, mas tem muito conhecimento válido aí. Então, uma das nossas ideias é você poder explorar isso. Mas, claro, que não é só essa parte. Quando você usa e analisa isso, você consegue ver quem são as empresas que estão pesquisando mais numa área, você pode descobrir possíveis concorrentes, você pode fazer inteligência competitiva para monitorar que patentes os teus concorrentes estão adquirindo, para entender que área, que linha, que estratégia, que caminho tecnológico eles vão seguir. E até mesmo, por exemplo, possíveis compradores, né, para um produto. E também você pode ter uma ideia até de mercado, porque se há uma grande quantidade de patentes, você consegue, aqui tem um mercado que parece que está aquecido. Tem dinheiro ali, né? Tem dinheiro ali. E, por último, claro, você não consegue desenvolver nada se você não tiver pessoas capacitadas, né? E aí, não adianta muito você saber que tem um engenheiro na Alemanha ou na Finlândia, né, Maria? Claro, ótimo, para grandes empresas, mas se você tem uma empresa local, imagina você descobrir que talvez naquela universidade ali, que fica no raio de 100 quilômetros da sua empresa, tem um professor de doutorado com linha de pesquisa em melhoramento genético do abacaxi para produzir mais bromelaína. Cara, isso é fantástico, né? E quando a gente começou a fazer isso, nós vimos, por exemplo, o papel exemplar, muitas pesquisas ligadas à Embrapa, ou seja, o Brasil, ele é, Paulo, referência internacional em várias áreas do conhecimento, mas, infelizmente, nós não temos ainda uma forte conexão para transbordar esse conhecimento da academia para a indústria. Então, muitos dos nossos conhecimentos... Transformar isso em salário, em dinheiro, em emprego, em empresa. Desenvolvimento. Exatamente. Desenvolvimento. Perfeito, é isso. Então, o que a gente busca é ajudar, né, a promover e democratizar esse conhecimento, tornar isso mais acessível. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou pular uma outra parte aqui, que eu tenho, que está em alta agora, de terras raras. Isso aqui é bem legal. Isso foi uma apresentação que nós fizemos quando... Toda hora está na imprensa isso. Isso foi uma apresentação que nós fizemos quando fomos uma missão, um intercâmbio de pesquisadores para falar justamente sobre inovações na China. Isso aqui foi apresentado lá na Universidade de Tsinghua, que foi fantástico. A China é um monstro mesmo, é a segunda, só atrás da Universidade de Pequim, que é focada na aeroespacial. Mas, olha só, Paulo, isso foi uma pesquisa nossa interna, mas que foi muito legal para validar a metodologia.
Isso foi, em 2018, as terras raras atingiram um pico, né? Se brincava que estava valendo mais do que ouro, porque realmente esse conjunto de óxidos são base para as novas tecnologias aeroespaciais, defesa, computação. A coisa de renováveis, né? De baterias, coisa de inteligência artificial, tudo isso aí depende. Exato. Toda a indústria eletroeletrônica, toda a indústria moderna precisa desses óxidos. A tela do teu celular precisa, o fone que você está ouvindo precisa, equipamentos, sensores de última geração precisam. E, pasmem, né? Claro, a China era o maior produtor mundial de terras raras, e quando começou o crescimento econômico, eles reduziram a oferta desse ativo no mercado internacional e os preços explodiram. E aí, obviamente, isso estimulou todo um desenvolvimento para recuperar terras raras, né? Então, reciclar terras raras do que ou até já achar, existia. né? Para achar, né? Onde que tem terra rara aí escondida, né? Achar e minerar também, com certeza. E aí, nós fizemos esse gráfico, né, bastante confuso, assim, parece. Basicamente, isso é o quê? Nós estamos conectando aí milhões de patentes em terras raras. Cada bolinha que vocês estão vendo, ela pode representar duas coisas. Esse código é o conjunto de aplicação, as patentes têm um código internacional, e eles estão aí como códigos, obviamente, para simplificar a visualização. E outras bolinhas também são empresas. Então, Paulo, olha que legal. Quando você vê um código, por exemplo, você está olhando ali o amarelinho, né? Ali tem um código, um campo de aplicação de terras raras. Então, cada um desses tem um código grande, e em pequeno você vai ver empresas. Usando técnicas de redes, isso tem uma técnica, um algoritmo que você faz o quê? Você pede para colocar o tamanho das bolinhas de acordo com quão importante é aquela bolinha para ligar outros diversos nós entre a rede. É mais ou menos como se você quisesse ir de um ponto ao outro na rede, você tem que ligar e ir por vários caminhos. Se tem uma bolinha pela qual ela é mais única, ou seja, mais rara, e por ela passam esses caminhos, é como se essa bolinha fosse um grande hub de informação e de conectividade. Eu costumo brincar que é aquele que tem muitos amigos no Facebook, né? A pessoa que tem muitos amigos é um hub de conexão, né? Exatamente. E ainda ele é o cara que liga, por exemplo, somente ele que liga a turma do futebol com a turma do pôquer, por exemplo. Então, esse cara não pode morrer. Se esse cara morrer, acabou tudo. Ele é fundamental. Né? Exatamente. Esse cara é o cara bem colocado, que domina estrategicamente, ou tem potencial para dominar estrategicamente esse mercado. Por quê? Tem muita gente lá no pôquer, tem muita gente no futebol, mas ele é o que tem um pé no futebol e um pé no pôquer. E aí, quando a gente fez isso, surgiu esse gráfico, e aí, Matsushita Electronics. Cara, que Matsushita? Vamos pesquisar, né? Matsushita Panasonic. Pô, que legal. Aí vamos olhar mais. A Panasonic tem um portfólio muito interessante de extração, de tecnologias usando terras raras. Eles fazem muito bateria elétrica, né? Eles são grandes players das baterias de lítio, né? Exatamente. A parte eles fornecem para a indústria médica, e eles têm muitas vezes patentes nisso, ou seja, eles licenciam. A gente nem sabe que, de repente, naquilo que eu estou usando, tem ali uma tecnologia da Matsushita Panasonic. E o que foi legal, Paulo, é que a gente terminou esse estudo, e acho que um mês depois saiu um estudo do Escritório Europeu de Patentes, que, cara, é um dos maiores, né? Acho que o maior até, escritório de patentes, que reúne toda a comunidade europeia e, obviamente, mapeamento mundial. E eles publicaram um estudo sobre terras raras. E foi muito legal ver que estava lá no estudo deles quem era o principal player que eles destacavam, a Matsushita Panasonic. Eles pegaram o trabalho de vocês, na verdade, né? Não, isso para nós foi muito bom, porque, claro, imagina, eles são um escritório de patentes, a quantidade de ferramentas e recursos que eles têm é grande. E a gente provou, cara, olha, né, a gente aqui no Brasil, usando ferramentas open source, né, usando as informações do próprio escritório, cruzando isso, a gente consegue chegar a resultados, né, semelhantes, a gente consegue também ter a mesma visão. E isso validou muito a nossa ideia, poxa, aqui tem algo legal. Então, a partir disso, nós começamos a pensar diferentes formas, né, de usar esse tipo de aplicação, não só com a ideia de, por exemplo, você ajudar as empresas, né, e claro, na área acadêmica, a gente também tem uma inclinação muito grande para ajudar o desenvolvimento da base da pirâmide, né, como o pesquisador no Brasil, ele sempre a maioria das vezes, financiado com dinheiro público. Então, a ideia é de retornar para a sociedade isso. Mas olha só, esse foi um outro projeto que nós participamos bem legal,
Foi um projeto bem maior, foi um projeto, acho que em torno de 5 a 10 milhões, liderado pela professora Cláudia Quinis, que juntou a Universidade de São Paulo, Inove, Universidade de Santa Catarina, com uma demanda que na época era da Tractebel, ela na época era a administradora da termoelétrica aqui de Santa Catarina, Jorge Lacerda. Ele tinha um problema muito sério, a cinza do carvão, né? E você tem dois tipos de cinza, uma cinza leve, que vai para o cimento, por exemplo, e a cinza pesada, né? Essa cinza pesada vai para bacias de alimentação, acidifica solo, isso é um terror. E eles abriram lá uma chamada para projetos do que se poderia fazer com essas cinzas. E caímos no mesmo problema do abacaxi, né? Quantas coisas eu posso fazer? Vamos fazer um mapa do conhecimento das cinzas. Exatamente. Então, você começa a pegar o que você pode fazer com as cinzas. Isso aí, a gente usa software livre, um software que é bastante conhecido até no meio acadêmico, FastViewer, que pode ser utilizado para várias coisas. E aí você começa com um mapeamento da literatura científica, para ter uma ideia. E aí a gente já descobriu algumas aplicações, né, do que era possível fazer com biomassa, com aplicações. E aí, claro, isso que é legal, Paulo, destacar também, né? O software não faz nada sozinho, você precisa de uma equipe de pessoas treinadas. Então, por exemplo, todas essas soluções, a gente sempre trabalha em parceria. Por exemplo, nessa equipe de cinzas, tinha pessoal da químicos, doutores em química, tínhamos doutores em engenharia de materiais, ou seja, nós tínhamos uma quantidade muito grande de profissionais capazes de interpretar e analisar esses conhecimentos. E aí, cara, o que foi legal? A gente começa a pesquisar, isso é uma outra ferramenta de modelagem de tópicos, né? Através de buscando problemas. E aí entra uma parte interessante, você pega as patentes e aí a gente usa também análise de tópicos, porque você imagina, você não vai conseguir ler 1.000, 2.000 patentes. Então, a gente usa ferramentas, e hoje a IA está ajudando um pouco mais nisso, para entender como o conhecimento está estruturado, como é que está dividido e organizado o conhecimento dessas 1.000 patentes, nessas aplicações. Então, o que você está vendo aí é um software de modelagem, né? Também nós usamos, e aí você começa a ver o que, olha, eu tenho a cinza, eu tenho ela para materials... um agrupamento aí, uns clusters dos usos, é isso? Exatamente, e ele vai um pouco na análise linguística, porque no texto vai estar escrito, olha, essa é uma invenção que usa cinza de carvão para fazer tijolos de pavimentação. Então, ele junta essas duas palavras. Olha, tem bastante coisa aqui falando de material e de tijolos, né? Entendi. Parece construção, né? Aí vai lá e põe num... Exatamente, ele coloca lá. E aí depois ainda você tem, olha, a invenção aumenta a resistência. E aí então você vai ver, ele tem high, né? Ou seja, olha, tem uma alta absorção. Então você começa a entender melhor esse campo, que esse é o processo de exploração, e que se você fosse de outra forma tentar fazer, você precisaria levar muito mais tempo e com uma equipe muito maior de cientistas. Depois disso, a gente vai descobrindo isso aí, de novo, a gente usa um outro software, esse é software de análise de redes, e isso, claro, isso demanda bastante computação também, às vezes dias processando para você ter uma rede dessas, e essas... aqui está um shot screen bem claro, mas às vezes a gente tinha que usar monitores de 4K, 8K para poder entender a complexidade. É um processo realmente visual, é como você imagina um de laboratório, né? Tentando identificar células, ou identificando partes de um organismo. Muitas vezes essa parte é visual. Você sabe que o Albert Barabasi, que é o grande físico das redes complexas, ele queria ser artista plástico, né? Ele falou que ele queria ser artista plástico, mas ele não foi frustrado, não conseguiu ser artista plástico, e graças a Deus, né, ele virou um físico das redes complexas, porque hoje a gente usa todas essas ferramentas aí que ele e o time dele e muitos outros vêm desenvolvendo, né? Mas tem muito... Não sabia disso. A minha mulher é artista plástica, então eu me liguei muito nessa informação de que o Albert Barabasi é um grande físico que todos nós admiramos, né? E tem essa curiosidade. Mas enfim, volta na sua rede aí. Não, mas acho que foi legal você falar isso também, Paulo, porque a rede, claro, muitas pessoas veem, que coisa bonita, né? Mas não é só bonita, é que você consegue juntar na informação 3 coisas. Primeiro, localização espacial. Quando você olha um gráfico, você até tem uma noção de dimensão. Uma tabela você não tem muita coisa, mas quando você tem uma rede, você tem, no mesmo tempo, informação espacial, ou seja, a proximidade e a distância te diz muita coisa. Você tem o tamanho, que te diz também. Você tem as linhas e densidades dela, que te falam outra informação. E você tem o tamanho dos nós, ou seja, numa rede, e ainda mais a cor, né? Porque cada atributo desse está representando um pedaço de informação.
Então, as redes complexas, elas são muito interessantes para você analisar a informação. Eu diria que é uma das ferramentas mais interessantes de análise de informação e que ainda, com certeza, vai ser muito mais explorada à medida que nós temos aí mais recursos computacionais. E, além de, Paulo, né, desse tipo de informação, uma outra coisa que a gente descobriu também, usando patentes, é que, por exemplo, se você está tentando fazer uma máquina, ler a descrição de uma máquina é muito difícil, né? Você tem que tentar ficar imaginando. Agora, se você é um engenheiro, ou até mesmo alguém que nem tem tanta formação assim, mas você produz e projeta máquinas, se você vê o desenho, rapidamente você consegue olhar e entender, e de repente, para alguém que faça isso, entender, cara, que legal, esse cara que teve uma sacada que eu não tive, isso aqui pode melhorar a minha máquina. Então, nós também, as patentes, né, a gente consegue extrair essas imagens e colocar como se fosse um grande mosaico de fotos, só como se você estivesse brincando no seu Google Fotos. A gente até brinca que é o Tinder da inovação, porque você dá um match, cara, achei aqui a máquina que eu queria. Quando o Leandro começou a falar que a importância é da match, eu ia falar do Tinder, mas eu falei assim, é melhor não falar porque é um exemplo meio não, isso é uma área de inovação, né? Se não tiver a cabeça aberta para brincar. Mas você sabe que o nome da holding, que é a dona do Tinder, que é uma empresa de mais de 10 bilhões de dólares, se chama Match Group. Match Group é uma empresa listada nos Estados Unidos e vale hoje, acho que uns 10 bi de dólar, né? Que eles são justamente fazendo o tal do match aí que vocês estão fazendo. Só que vocês estão fazendo um match de conhecimento, né? Que é algo. Eu não vou falar que é mais nobre do que o Tinder, porque ele acaba levando, né, a filhos, famílias e procriação, então ele também é bastante nobre, mas aqui a gente está falando de dinâmica de conhecimento e de inovação, né? Exato. E também, como o Tinder, tem muitos matches que não dão certo, né? A gente está trabalhando com inovação, acho que é importante. Normal, acho que a analogia com o Tinder é bem legal, cara, que você fez, porque inovação é isso, é risco, né? Então, isso aqui não é uma solução 100% certa, quer dizer, são caminhos para você explorar. E nessa área de cinzas de carvão, bom, aí tem uma série de coisas, você consegue ver rapidamente, quem é que no mundo, né? E você vê a China e Rússia, porque são os que mais têm patentes, né? Para trabalhar com cinzas de carvão, porque são áreas... Queima carvão adoidado, né? Doidado, né? Então faz todo sentido. Mas isso também pode, às vezes, chamar a atenção. Mas o que esse país aqui pequeno tem, sabe? São essas coisas também, ou seja, que a gente chama de informação desviante, né, aquele ponto fora da curva. Isso também é interessante na exploração de patentes, porque pode ser ali, nesse sinal fraco, que está uma oportunidade de inovação. Seguindo, aí só para finalizar, uma coisa que a gente fez também foi usar aí essas ferramentas, né, de extração de dados, de análise. Isso aí são tipos de tijolos, é isso? Então, aqui, a gente, depois de avançar, os especialistas também, o pessoal da engenharia química, de matérias, olha, acho que a melhor coisa para fazer, a literatura científica, as patentes estão indicando, é tentar usar para fazer tijolos para pavimentação de rua. Interessante isso, hein? Olha onde foi chegar a cinza, foi chegar num tijolo para pavimentação de rua, né? Fantástico isso, né? Exato. E aí, o que você mistura, né? Bom, você vai misturar com argila, cimento, e você vai misturar outras coisas. E aí foi legal porque a gente pegou todas as patentes e conseguiu extrair o que elas indicavam de mistura. Então, por exemplo, você vê que grande parte, obviamente 15% de cinza de carvão, aí algumas colocavam cimento, argila, cerâmica, terra, dolomita, alumínio, vidro, tinha patente com tudo, resto de plástico, e cada uma delas ali fazia alguma coisa interessante. E aí é que vem que a gente chama de serendipidade. Quando estava analisando isso, o pessoal estava indo justamente pelo caminho, só vamos juntar cinza de carvão, né, e algumas partes, tipos de argilas específicos que existiam na região para ver qual era a melhor combinação. E uma das coisas, essa aqui é a mesma rede, ó, nós pegamos isso aqui e transformamos numa rede para ver qual eram as combinações mais frequentes de elementos. Então, isso, por exemplo, para o pessoal da área de engenharia, de materiais, já significava, ok, vamos concentrar os primeiros ensaios nisso aqui, porque tem muita patente nisso, então quer dizer, provavelmente, que isso funciona. Então, vamos testar. Né? Então, isso também já te direciona, muitas vezes, o teu processo de desenvolvimento. Mas, olha que legal. Olhando tudo isso, a gente descobriu que tinham patentes que usavam casca de conchas, de caramujos, de coisas para fonte de cálcio, isso diminuía a acidez, tinha uma série de propriedades. E aí é que dá um outro match interessante. Santa Catarina tem uma das maiores produções de ostras e mexilhões do Brasil. E tem muita...
Então, o resíduo é a casca. Exatamente. Né? Então, opa, dá um match aí que você pode fazer isso. Isso foi legal. Depois, claro, eu terminei o doutorado, o projeto foi entregue para eles, e aí eles iam montar, eu não sei dizer como é que terminou, assim, mas aí iam montar esse projeto da Tractebel. Virou tijolo isso daí? O que aconteceu no final das contas? Sim, eles montaram uma planta piloto, chegaram a produzir alguns tijolos, né? Mas aí depois, eu não sei, aí eu já tinha saído do projeto, essa foi a minha parte, né, de ajudar na parte de descobrimento, e eu sei que hoje, claro, a Tractebel foi depois comprada pela Indy, e a gente se desfez desse ativo. Hoje a Jorge Lacerda, hoje não, já faz um tempinho, ela não pertence mais ao grupo, é um outro grupo que assumiu, então eu não sei se eles continuaram o projeto ou não, mas, de qualquer forma, você veja, conseguimos ir, né, do que fazer com a cinza do carvão, encontrar uma solução que, inclusive, usava um rejeito local. E isso, Paulo, pode ser a entrada do que nós estamos trabalhando aí no Odeva. Você pode dizer, olha, eu tenho cinza de carvão, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho aqui na minha região, como é que eu posso combiná-las? Usar isso. Né? Inclusive pensando em sustentabilidade, que a gente falava no começo da conversa, né? Porque você fala, olha, eu tenho um monte de resíduos, um monte de coisa aqui que eu, em tese, poderia reciclar, usar de outra maneira, mas eu não sei como. Será que consultando o mapa do conhecimento aí das patentes, eu não consigo descobrir os usos sustentáveis desses resíduos, né? Maria, fala um pouco do como é que está a empresa hoje. Vocês, não sei se eu te cortei aí, o André, mas eu queria que vocês falassem um pouco. Não, acho que sim, acho que vocês estão prestando serviço, vocês podem ser contratados, como é que está essa parte empresarial de vocês? E queria ouvir do Leandro também um pouco disso. Hoje, né, a gente terminou agora o programa de aceleração e estamos buscando, basicamente, financiamento, né, para desenvolver essa plataforma, né, desses 20 softwares que estão, né, aí dispersos, né, a gente quer desenvolver a plataforma, permitir tanto o nosso trabalho de consultoria, por exemplo, e futuramente a gente poder vender a assinatura. Uma empresa, um pesquisador, pode ali entrar com, né, o que fazer com a cinza e o software já ir mostrando para ele as alternativas, claro. E, ao final, tem a decisão humana ali, né, seja de investimento, mas, basicamente, o processo que a gente está agora é, né, buscar investimento para desenvolver a plataforma, escalar, e é claro, né, isso também é um produto que pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo, né, então a gente vê um potencial grande. E aí, voltando, né, à questão do desenvolvimento e da nossa realidade, deixa eu apresentar aqui. Claro, vai lá. Isso. Maria, você comanda aí, tá? Manda passar slide que tá contigo a bola. Bom, isso aqui é um baru, nunca tinha visto, então. Essa castanha aqui é parecida com uma castanha do Pará, é isso? Não, ela é menorzinha. Assim, e o sabor é mais suave. Muito bom. Fiquei com vontade de provar. Eu sou fã de castanhas em geral, mas esse daí realmente é minha ignorância. Minha ignorância também engloba essa área. E eu preciso comer esse baru aí para conhecer. Talvez você tenha experimentado nesses mix de nozes, né? Mas essa é outra questão, né? Tem uma riqueza muito grande, uma superfood, como, né, se chama. Então, esse amigo, né, me apresentou o baru e a gente começou a pensar em fazer um projeto relacionado ao desenvolvimento, né, desse produto, né, e começamos a pesquisar. A primeira coisa foi ver, né, você pode colocar aí, André, por favor, um quadro mostrando as diferentes aplicações, né, do baru, uma planta riquíssima. Legal. Né, que dá para usar tanto a própria planta quanto na indústria farmacêutica, alimentícia. E aí vocês fizeram o mesmo mapeamento lá, usando as patentes, os papers, isso, a metodologia de vocês. Mas aí, o que a gente foi mais é ver também como que as comunidades viviam, né? Nós fizemos entrevistas com pessoas do Noroeste de Minas, e, inclusive, uma pessoa de lá, uma catadora do né, nos falou da dificuldade que às 4 da manhã, né, catar o fruto do campo, depois processar, e a maneira de processar é bem arriscada,
né? Você coloca ali a castanha, que é pequena, aí dos máximos 5 centímetros por 3, e ali colocar entre os dedos, apoiado numa peça de madeira, com o facão quebrando, né? E fazer isso passar 50 quilos, né? A média de produção do dia. Que aí dá em retorno duas garrafas PET de 2 litros. Com essa, e a qualidade, né, de vida do trabalho, esse produto maravilhoso, o máximo que se chega é a torrefação nos Estados Unidos. Em Goiás já tem alguns usos, né, como na alimentação. E a gente, né, veio com essa abordagem assim, também digamos, da minha estada, né, fora, eu me aproximei muito, né, em prática, inclusive, de um conceito de estratégia de especialização inteligente, né, que visa, basicamente, formar ecossistemas, né, em torno de áreas, né, que uma região tenha como forte. E, por exemplo, né, a gente considerou que o Baru ter um objeto, né, de ação, né, coordenada e principalmente possivelmente capitaneada pelo governo, de promover aí um ecossistema, né, a gente veio a identificar aí a cadeia, que é basicamente bem inicial, mas assim, como que o Estado pode incentivar aí, especializar, né, a exploração desse fruto de uma maneira bastante motivadora. Então, foi, né, uma das inspirações para realmente usar aí, né, como impactar. E mapeamos, sim, né, os especialistas em Goiás, na Universidade Federal, no IF, né, em várias instituições, ali tem gente trabalhando, a Embrapa, né, com bastante desenvolvimento, mas sim, é uma fruta extremamente desconhecida, né? E quando você mencionou a castanha do Pará, também, né? Por exemplo, na Finlândia, eu comprava castanha do Pará, que eles chamam, né, de castanha do Brasil, né, que era basicamente a castanha in natura, com mínimo de processamento, né? E então a gente deixa de agregar valor, embora tenhamos conhecimento, né, tenhamos uma riqueza imensa, e aí os frutos, né, Cerrado e Amazônia, né, acho que por serem mais originais, especialmente considerando as regiões, né, em que crescem, tem essa oportunidade. Então, nesse nível também, né, o planejamento do desenvolvimento territorial é bastante atrelado, né, às nossas riquezas, que a gente busca atuar. E isso vai para outras indústrias. O Leandro, né, inclusive, nos apresentou esse conceito da teoria da complexidade econômica, né, que a gente previa fazer um estudo etno-socioambiental muito mais forte no território. Ele falou, não, de repente vocês podem passar, né, pegar esses dados aqui das indústrias que já existem e explorar, né, aí a atividade aí de promoção do desenvolvimento. O que se pode fazer? Se pode fazer, né, agregando mais inovação, e aí por meio de patentes e conhecimentos científicos, entendendo essas interrelações. Então, a gente quer promover também a extrapolação, né, desses conhecimentos, de como agregar inovação aos nossos produtos e às nossas essa coisa regiões. E como que está a coisa do Baru? Teve alguma evolução? Em que pé Ainda está? não. Tá. Ainda não, mas a tem gente... só o mapeamento do que existe, basicamente, é isso? Mas já estamos cientes, né, por exemplo, o governo de Goiás está fazendo identificaram 10 espécies da sua biodiversidade ali do Cerrado, né, para promover a ação de desenvolvimento. E aí o que... Né, eles estão focando mais no que já está estabelecido. E o que a gente, né, estivemos ontem na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, promovendo assim, porque também vamos mostrar aí o que ainda não foi explorado e o potencial que se tem, mas que aí precisa de uma ação mais para incentivar inovação e riqueza, né? E aí é o que é a nossa proposta para eles, quando fizerem, né, seminários, a gente apresentar aí também as possibilidades que podem ser desenvolvidas.
Fantástico. Eu queria passar para o Leandro agora. Leandro, você que conheceu o projeto aí desde o começo, que conversou com eles, né? Como é que está a sua visão dos próximos passos, do que eles estão fazendo, do que eles deveriam fazer? Como é que isso se integra aí? Falar um pouquinho também do Impact Hub que você trabalha, né? Aproveita para fazer a sua propaganda aí também para a gente aqui. Claro. Não, enfim, acho que a resposta que eu vou dar, acho que responde as duas coisas, no sentido do que o Impact Hub faz e de como que a startup, a Inodeva, pode evoluir. Acho que em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil também, muito por um pesquisador que chama André Howen, eu não sei se você conhece, Paulo, mas o André é um doutor pela Unicamp, está numa posição na BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e tem sido aí um apóstolo da importância do Estado, enquanto comprador, utilizar as compras públicas como mecanismo de desenvolvimento econômico. Então, enfim... Quem é especialista em fazer isso é o Pentágono lá nos Estados Unidos, lá do Departamento de Defesa americano, que faz desde que os Estados Unidos é Estados Unidos, né? Enfim, ele tem muita publicação, tem muita coisa que o IPEA também, enquanto ele estava lá, produziu. Então, tem uma parte de literatura, então uma parte muito prática, que é como que a gente utiliza o Estado como esse veículo de desenvolvimento econômico através das compras públicas de inovação. Isso está muito incipiente no Brasil, mais uma vez, né? Existe do lado do servidor público muito medo de assinar qualquer tipo de compra pública, porque para o servidor público, a gente sabe o quão é complexo esse processo, e existe também, do lado das startups, muita dificuldade de entender o setor público como um grande mercado, para além daquilo que a gente conhece dos processos comuns de licitação. Como marco legal das startups, a gente tem um novo mecanismo, que é a compra, que é a CSPI, que é a compra pública de inovação, que dá a possibilidade... Já está caracterizado assim, compra pública de inovação? Não sabia que tinha essa... Legal isso, hein? É um baita avanço. E é extraordinário porque ela tem um mecanismo que é o seguinte: você tem até 1,6 milhão, eu, enquanto setor público, 1,6 milhão de reais, para comprar uma tecnologia que pode fracassar. É óbvio que existe na largada a intenção de que você tenha isso de maneira segura, estável, mas ela pode dar errado. E eu não sou, enquanto servidor público, comprador daquilo, um penalizado. O Ministério Público vai vir mim, o Tribunal de Contas e tal, que é o grande terror. E abre para um segundo momento, para você ter um contrato de até 8 milhões com o setor público para que a sua startup desenvolva o produto ou serviço para aquela necessidade, para aquele desafio, durante 2 anos ou 3 anos, se não estou enganado. Então, existe isso, né? E eu acho que esse é o caminho para muitas das startups, como a Inodeva. A Inodeva poderia seguir por esse caminho, por exemplo. Poderia seguir muito por esse caminho. Inclusive, eu falei com o André Howen sobre a Inodeva, que falou, poxa, talvez a gente... Eu já vejo um contrato de 10 milhões aí para a Inodeva, a partir disso aí que você está falando. Seria ótimo. É 1,5 mais 8. Não, seria ótimo. O que acontece é o seguinte, então você tem aqui uma questão cultural sendo combatida, né? Você tem aqui um elemento cultural do governo, tanto porque existem interesses que são os diversos para quem compra. A gente sabe que, a depender do município ou estado, o setor público escolhe os vencedores, né? Então você tem ali uma questão de complexa mesmo, que acontece no Brasil e no mundo. Todavia, existe essa nova política que viabiliza essa contratação de tecnologia inovadora. Isso é muito legal. E o que o Impact Hub tem feito, né? O Impact Hub está junto com a ENAP, num programa nacional, que está com o setor público, criando uma trilha de inovação aberta para fortalecer os processos de identificar quais são os desafios que o setor público tem e criar os mecanismos para que ele possa contratar. Então, a gente tem a ENAP, para quem não conhece, a ENAP é a Escola de Servidores, né, do setor público, né? Isso, exatamente. A ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública. Exatamente, que é do governo estadual, do governo federal, e tem um papel importantíssimo no letramento do setor público em geral, mas também com um olhar bastante sensível a essa questão das compras públicas de inovação. Então, a gente está apoiando muito o setor público lá do outro lado a começar a procurar e identificar quais são as formas de contratação de tecnologia ou serviço inovador, né, que necessariamente não precisa ser um produto, pode ser um serviço
pode ser uma consultoria. Finalizando, você tem, então, essas barreiras culturais que o servidor ou o setor público, de maneira geral, seja no nível estratégico ou mais operacional, enfrenta. Para quem já teve nesse lugar, e eu já tive, você tem ali um esforço enorme para fazer qualquer tipo de contratação, então você passa para o procurador, você tem um entendimento jurídico, o jurídico não tem um entendimento, muitas das vezes, do que é a própria nova legislação ou do que é inovação. Então você tem um letramento a ser feito aqui. Acho que esse é um primeiro aspecto a ser desenvolvido. Mas, por um lado, olhando mais para o copo meio cheio, você tem agora essas novas oportunidades para que a startup convença o setor público nesse processo de contratação. Daí, acho que a dica que eu dou para qualquer startup que está olhando para o setor público existe a necessidade de você fazer um trabalho didático para falar assim, é assim que se contrata. Claro. O que é mais bacana é que o próprio governo reconheceu isso. E eu posso, em outro momento, compartilhar alguns links para quem tiver interesse, mas existe um próprio website para compras de inovação, que lá está didaticamente explicado quais são os documentos que o servidor público precisa assinar. Então, assim, existe muito interesse dos caras em comprar serviço de tecnologia. Não, e eu vejo muito o pessoal, por exemplo, no BNDES que eu acompanho, as novas diretorias, a diretoria de inovação, tem um interesse enorme. Assim, é claro que o setor público ele é chato, ele é burocrático, ele é regulado, o servidor público está preocupado com o CPF dele ficar travado ali, com o TCU, tem um monte de drama, mas o setor público ele tem um cheque gordo, né? Ele tem um cheque grande, porque ele é setor público, ele tem um risco diluído da sociedade, né? Então, quando uma startup vai buscar dinheiro de privados, também não é fácil captar dinheiro de privados do venture capital, né? Então, o setor público tem as suas especificidades, mas, como bem lembrou o Leandro, tem muita coisa nova sendo colocada à disposição, né? Porque é interesse do governo que a inovação flua no país, né? Sem essa inovação não há desenvolvimento, né? E o mais legal é isso, assim, me parece que a partir de agora a gente tem bastante dessa concepção do Estado da importância dele para o processo de inovação. Né? De fomento de inovação, né? Exato. Então, assim, me parece que a gente está realmente no início de um grande movimento, que talvez se fortaleça nos próximos anos, mas que entenda o Estado, não somente o governo federal, mas os governos estaduais, o legislativo, o judiciário, os governos municipais, entendendo as possibilidades de contratação via contrato público para solução inovadora, CPSI, a descrição correta da nomenclatura desse instrumento. Boa. Então é isso. Fantástico, gente. Infelizmente a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Queria agradecer a disposição e o tempo de todos aqui. Vocês nos deram várias aulas aqui de vários temas, o André, o Leandro, a Maria, muito, muito legal. Obviamente, ficam as referências aqui para quem quiser pesquisar mais, conhecer mais do Impact Hub, da Inodeva, né, que são iniciativas muito, muito interessantes. E agradeço vocês e vou convidá-los novamente aqui para a gente aprofundar mais essas conversas. Muito, muito obrigado, gente. Bom, nós é que agradecemos. Muito obrigada, Paulo. Leandro, um abraço, obrigada a todos. Um abraço. Valeu. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!